Alô, alô, gente, aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, estamos começando novamente mais um podcast. Eu quero agradecer toda a companhia de vocês. No meu Spotify, a doutora Mulheres de Peito, já estou confundindo tudo, vocês já viram. Vocês podem ir lá, tem vários temas interessantes para você degustar na viagem, ou se quiser ouvir em algum lugar da sua casa. E no YouTube, a doutora Érica Montalvão, com temas sobre saúde e melhora de qualidade de vida. Ok? Hoje eu estou aqui recebendo uma companhia agradável, se não doce. Vocês vão entender porque o doce é uma nutricionista. Doutora Mônica, tudo bem? Tudo jóia. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente, para as pessoas conhecerem seu trabalho, aonde você trabalha, conhecer sobre o seu perfil. Sim, nossa, muito obrigada, doutora Érica, pelo convite. É meu primeiro podcast, muita emoção. Que legal! Muito legal estar aqui com você, falando sobre saúde da mulher. Eu sou nutricionista desde 2008, quando me formei aqui em São José dos Campos, na Unip. Eu sou joseense. E aí eu me especializei... Não é mais. Agora... Não é mais. Agora tá difícil encontrar o joseense, mas eu sou daqui. Depois eu fiz a pós-graduação em nutrição clínica e estética pelo IPGS. E aí eu tive por um período uma clínica de estética em Taubaté, depois voltei para São José e fui me desenvolvendo com nutrição esportiva. Até que depois ainda, até me familiarizando com a parte clínica da nutrição, que é bastante importante, comecei a fazer parcerias com cardiologistas, porque eu tenho histórico na família, né? Minha família por parte de mãe já tiveram vários episódios de questão assim, infarto, AVC. Não sou aquela paciente de histórico familiar, assim, hereditário, explícito, mas eu sei que eu tenho esse gatilho ali. Então, é uma parte que me interessou muito, me despertou muita curiosidade. E aí, quando eu morei por um período em São Paulo, eu comecei a atender no ambulatório de cardiologia da Unifesp. Então, nós somos uma equipe de 16 nutricionistas e fazemos esse ambulatório voluntário pelo amor à nutrição e à cardiologia. Legal. Que bom. E aí é uma dinâmica super legal, porque a gente tem uma escala, né? Então a gente vai revezando. E fantástico. Na verdade, agora a nossa equipe até cresceu. A gente teve reunião ontem, na quinta-feira, e nós somos ao todo 18 nutricionistas agora, revezando essa escala. E agora, com essa prática, comecei a me familiarizar mais com a parte clínica, que é uma parte que me encanta muito. Além disso tudo, né, de atendimento clínico, consultório, eu atendo em São José, atendo em São Paulo e atendo online, que é uma oportunidade, assim, incrível. Essa semana atendi pacientes na Itália, né, brasileiros, nos Estados Unidos, Tocantins, Rio de Janeiro, Espírito Santo. É muito gostoso ter essa dinâmica, assim, de conhecer um pouquinho de cada canto. O atendimento online veio para melhorar, para gente, para pessoas que não conseguem vir até a gente ter um atendimento, né? Sim. Eu dei uma aula agora no domingo, né, no CIT, Congresso Internacional de Tricologia. Estava falando sobre menopausa e hormônios. Sim. E tinha vários profissionais do país. Aí, só que na segunda-feira já ligaram no consultório de Maceió, querendo marcar consulta online para bater um papo, para direcionar, para conversar. Sim. E olha para você ver, isso é muito difícil, né? Se não fosse essa possibilidade que apareceu. Sim. Maravilha, muito bom. Em São José, então você não está só em São José, então? Não, aqui em São José eu estou na Clínica Prime Cardiologia. Lá temos todos os check-ups cardiológicos, né? A equipe de cardiologistas, o endócrino também, Dr. Vinícius. E em São Paulo eu estou com a doutora Fernanda Machado, que é endócrina. E também curto muito a parte de educação nutricional. Então eu comecei com a parte... Eu tenho 2 filhos, né? O Miguel de 8 e a Natália de 6. E eu comecei na parte deles de educação infantil a trabalhar com a escola. Então lá eu aplico dinâmicas de culinária, de educação nutricional, de mindful eating, que é o comer com atenção plena, com consciência. Então é muito gratificante ver a boquinha deles degustando um alimento e aprendendo a preparar e tudo mais. Então é uma parte encantadora. Ai, que legal. Hoje o tema nosso, a gente vai falar sobre as fases da mulher, né, e a melhora de qualidade de vida através da alimentação. Sim.
não era para ser difícil, mas acaba sendo hoje, mesmo porque por causa dessa rotina da mulher que é bem puxada, do homem também, mas aqui a gente fala mais da mulher. De poder se organizar a sua alimentação e dos filhos, da família, e mercado de trabalho e tudo mais. Sob o ponto de vista nutricional, né, a nutrição pode melhorar a fase que a mulher está passando? Sim. Ou não? Sim, já te respondo, né, assim, com toda certeza. E é muito interessante porque na nutrição a gente fala assim, que aquilo que a gente se alimenta na infância, na verdade não é nem na infância, já começa da barriga da mãe, né? Você que o diga aí como ginecologista, que já faz diferença desde a barriga da mãe, da alimentação da mãe e assim por diante, né? O parto, a amamentação, como que vai ser essa alimentação do bebê, se vai ser a fórmula ou se vai ser a amamentação realmente, leite materno, e daí por diante, cada etapa faz diferença para a fase adiante. Então, a alimentação da criança para a adolescência, né? Como que vai se desenvolver essa adolescência, se vai vir precoce ou não. A nutrição, eu digo que ela é a nossa matéria-prima dessa máquina perfeita que é o nosso corpo. Então, o que a gente come faz muita diferença. Eu sou mineira, estou aqui olhando para ela e estou preocupada, mas tudo bem. Assim, no consultório, e no seu consultório e no meu também, qual é a primeira queixa que as mulheres reclamam quando chegam no seu consultório? Tem alguma palavra-chave que elas querem? O que elas querem? Sim, emagrecer. Eu acho que tudo quanto é lugar que ela vai no gineco quer emagrecer. Sim. Porque o hormônio está alterado, porque eu engordei. Emagrecer. Sim. No endocrinologista, na academia, com personal trainer. A grande maioria das mulheres tem essa autocobrança muito grande de emagrecer. A gente sabe da seriedade que é a obesidade em si, o quanto é importante cuidar dessa composição corpórea, não somente ou isoladamente do peso. Elas vêm muitas vezes falando do peso, mas a gente sabe que a composição corpórea, entender o que existe em termos de massa magra, massa óssea, né, os exames, os check-ups, densitometria óssea, se existe osteopenia ou osteoporose, tudo isso é muito importante, entender a composição corpórea. Mas existe uma cobrança muito grande, acho que social, né? Dessa cobrança, a gente falando de mulheres, né? Não que o homem não tenha, de atender a um padrão estético, caber em um vestido para alguma ocasião especial, seja um casamento, ou uma festa, ou ser madrinha, né? Eu tenho que caber no vestido porque eu vou a um casamento. Então, isso é bastante preocupante quando a gente olha para a autoestima da mulher. E, ao mesmo tempo, é interessante ver que é possível construir, mesmo com a correria do dia a dia, uma alimentação, uma estruturação de rotina de qualidade, sem necessariamente ser extremista, porque quando a gente idealiza aquela realidade de que é só cortar, né? Parece simples. Corta o doce, corta a alegria, corta o convívio social. Ninguém vive assim. Aquilo que a gente mais ama comer, a gente vai comer pro resto da vida. Essa é a grande verdade. Porque se eu amar pudim, né, falando de mineira, minha irmã mora em Minas, eu sei muito bem o que é ir para Minas, em Itajubá. Eu sou de lá. Então, eu sou encantada por aquela cidade, encantadíssima. E aí fica essa coisa assim, então você nunca mais vai comer pudim? Porque é um doce? Vai, você vai se enganar, porque aí você vai ser pega de surpresa, e alguém da família vai vir com aquele pudim maravilhoso, e você vai negar? Aí você fala, eu não resisto, só hoje. Então a gente começa a ficar com esses jargões assim, só hoje, eu mereço, mas eu quero muito, mas eu tô de TPM, e aí depois, o que acontece? Muitas vezes, a culpa para comer, e culpa é uma das piores coisas que existe, pensando em autoestima, as psicólogas que vão dizer melhor do que eu, mas no aspecto comportamental. Então, quando a gente entende que a gente vai comer e a gente começa a trabalhar a organização, a maneira como se come, um planejamento de equilíbrio entre frequência e quantidade, tudo fica bem mais fácil. Então, é possível, sim, continuar comendo aquilo que você mais gosta, porque você vai comer, independente de eu, nutricionista, dizer para você que sim ou não, a escolha vai ser do paciente, né? Porque eles não têm uma adesão tão boa quando é aquilo que é tão gostoso, e uma tão rigidez alimentar não é bom em nenhum momento. Nenhum momento, porque elas mais prejudicam a mente,
a gente sabe que existe uma perda de massa magra considerável, né, nessa perda de peso, que aquela ilusão, nossa, eu perdi 15 quilos em 2 meses. E aí, quanto de gordura realmente perdeu? Quanto de sanidade mental foi junto, né? E isso para quem consegue esse período longo. Você falou a palavra-chave, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Junto com o emagrecimento, essa sanidade mental faz toda a diferença. Porque aí a mulher fica irritada, ela fica de TPM o mês inteiro, os 2 meses, o período todo que ela tiver. Eu vejo, assim, uma situação que eu acho muito triste, quando alguém tá com esse esquema torturoso, de dieta restritiva, e aí quando alguma amiga convida, ai, vem pro meu aniversário, ai, por que ela me convidou, ela sabe que eu tô de dieta, tudo vira chato, tudo vira medo, vira culpa, aí vem a mãe, traz um pedacinho de bolo, ai, por que minha mãe trouxe um pedaço de bolo, eu tava de dieta, ela quer estragar minha dieta, a gente começa até a ficar assim, olha que loucura, né? Eu acredito. E a gente sabe que em algumas fases fazem diferença, por exemplo, na adolescência, né? O aumento dos hormônios, a variação hormonal, então faz diferença. E elas procuram muito por doces, né? E chocolates. O que você tem para dizer sobre essa fase? Essa fase tem que ser bem administrada, porque apesar de estar ainda em desenvolvimento, né, não necessariamente já cresceu, já formou toda a composição de massa óssea, né, já atingiu a estatura daquele indivíduo, né, na adolescência, porque isso pode acarretar problemas que já podem começar a aparecer ali na adolescência. Então, a acne, a síndrome do ovário policístico, a gente vê, né, você vai dizer melhor do que eu em termos de estatística, o quanto isso está começando a aparecer com mais frequência nas adolescentes. A alimentação sem tratamento consegue melhorar esses sintomas? Sem tratamento de medicação, tá? Sim. Consegue melhorar esses dois? São doenças transitórias ou não? Acne e síndrome do ovário policístico, consegue? Olha, eu vou dizer para você que é muito difícil e depende de cada situação, porque síndrome do ovário policístico, como que tá esse ovário, como que tá tudo isso, como que tá esse ultrassom, a equipe multidisciplinar é extremamente importante. Perfeito. O ginecologista que vai dizer, eu não trabalho com medicamento, eu trabalho com alimento. Minha ferramenta de trabalho principal não é a balança, é o alimento. As pessoas chegam na consulta, você vai me pesar. Na primeira consulta, nem faço avaliação nutricional. Eu falo assim, se você quer emagrecer, você já sabe que você quer perder peso ou que você quer perder gordura corporal. Hoje não é isso que eu preciso saber de você. Não é seu peso, eu preciso saber do que você come, como que é o seu dia a dia, como que está seu intestino, como que está seu exame de sangue. Então, esse exame de sangue, essa equipe multidisciplinar, estar ali com o médico junto é extremamente importante, porque seja o ginecologista trabalhar com anticoncepcional porque é uma síndrome de ovário policístico com muita cólica, né? Às vezes até pro episódio da cólica pode precisar de um remédio que eu não vou poder substituir por um chá de camomila. Não tem substituição, né? O tratamento ele tem que ser levado com seriedade e o medicamento que o médico prescreve também tem que ser respeitado em termos de tratamento. A nutrição ela vem para complementar tudo isso. Eu sei que as respostas aos tratamentos com uma alimentação adequada é melhor e mais rápida, isso a gente sabe. Quando a gente já começa desde cedo, quando a adesão é muito boa e quando não tem muito sintoma, porque dependendo do sintoma ou do quadro clínico, vai entrar a medicação que a nutrição não vai resolver sozinha. Porque eu já vi na internet uma pessoa falando assim, eu curei meu ovário micropolicístico com alimentação, com atividade física. É assim, não dá para padronizar tratamentos dessa forma. As pessoas deu certo para aquela pessoa. Né? E será que deu mesmo? A gente sempre tem essa pulga atrás da orelha, porque eu vejo também muito marketing nesse sentido, até assim, diabetes, eu curei minha diabetes só com alimentação. É complicado, é muito delicado, porque a gente está falando de um contexto que exige muita disciplina, muita regra alimentar que
às vezes a pessoa tem dificuldade de comer o que precisa comer todo dia. Imagina seguir tanta regra assim. E eu perguntei justamente por isso. A gente está num momento muito delicado em que a internet chega para todo mundo e todo mundo é dono de alguma verdade ou tem PhD em alguma, né? É PhD em algum tema. Sim. E aí começa a falar para todas as pessoas que querem ouvir e acha que quem não tem o discernimento de saber o fundo de onde veio essa informação, se é verdade ou não, pode levar como verdade, e aí é essa informação que a gente está passando. Por isso apareceu esse podcast Mulheres de Peito. Tenta trazer informação com conhecimento, né, para que pessoas possam ser estimuladas a estudar e procurar, porque o que a gente fala aqui é verdade, mas é pouca coisa. Mas pelo menos é o começo. Com certeza. Né? E uma fonte fidedigna, uma fonte segura, que as pessoas podem acompanhar, porque tem muito mito, já na nutrição, né? Aí quando a gente vai para essa parte hormonal também surge tanta coisa, tanta ladainha que as pessoas acabam às vezes acreditando por serem leigas, então elas precisam ter referências como o seu podcast para conseguir entender o que vale a pena e o que não dá para considerar como estratégia de saúde, porque pode trazer ainda mais complicações. Sim, sim. Eu vou puxar, eu acho que eu nem comentei, mas não vai ser tão difícil para você falar isso. Eu vou puxar um teminha que me apareceu, que está vindo com muita frequência pós-pandemia, e não é isso, pós fazer tudo, que todo mundo faz tudo, é o cansaço, a falta de energia no consultório. Sim. Como que você tem lidado com isso? Como você tem orientado? Olha, primeira coisa, um dos primeiros gatilhos aí, né, de queixas dos pacientes vem essa questão da disposição e sono, né? E muitas vezes uma alimentação má distribuída ao longo do dia traz esse reflexo nitidamente. Então, quando a gente começa a organizar e a combinar melhor os grupos de nutrientes, porque as pessoas têm a tendência a achar assim, eu tenho que eliminar. Então, eu vou eliminar o carboidrato, eu vou eliminar a proteína, eu vou eliminar toda a gordura. E aí, que matéria-prima é essa? Que combustível é esse para a máquina perfeita? Como que vai ter disposição para fazer todas as atividades que a mulher faz, né? Ela trabalha, ela se cuida, ela cuida da casa, cuida da família. É muita coisa. A nossa globalização, a nossa atualidade exige muito em termos de atividade, e aí a gente sabe que é do homem, da mulher, mas é muita coisa, são muitas atividades. O dia, 24 horas, já não é mais o suficiente para ninguém. E aí vem a dificuldade de sono e tudo, mas quando a gente começa a organizar isso melhor, né, desde manhã até a última refeição do dia, até o período da noite, e até esclarecer dúvidas, que tem gente que acha que tem que ficar sem comer, né? Então vamos viver de jejum, vamos ficar sem comer que vai resolver. Não é bem por aí também. Você tocou na palavra-chave, que todo mundo tem perguntado, lógico, eu não sou especialista, eu dou a minha opinião pessoal, com um pouquinho de conhecimento científico, que é ginecológico, mas o que você tem para me dizer sobre o jejum intermitente? Olha, muito, muito boa essa pergunta, eu gosto bastante, porque as pessoas tendem a criar uma expectativa muito grande numa estratégia milagrosa, assim como a dieta, né? Exato, assim como a dieta restritiva, e não é bem assim que funciona. O jejum, ele não serve para todo mundo, tem pessoas que ficam ainda mais irritadas ou nessa restrição prolongada elas vão chegar na compulsão. Principalmente quando os estudos já mostram isso com clareza, que alguns casos, né, ficam ali, principalmente aquele jejum matinal, e aí chega na hora do almoço, a pessoa já está comendo quase o guardanapo de tanta fome até chegar no prato da refeição em si. Então, a gente tem que ver até que ponto vale a pena. Em termos de emagrecimento, o que funciona? Não tem segredo. Emagrecer é consumir menos energia do que o nosso corpo gasta. É uma conta que tem que fechar para o emagrecimento acontecer. Eu tenho que gastar mais energia do que eu consumo. O jejum intermitente é apenas uma das ferramentas que pode trazer essa restrição de energia. Mas existem tantas outras melhores, como reduzir um pouco do que você come a cada refeição. Eu digo um pouco, não a refeição inteira. Ou reduzir pela metade. A gente não consegue viver com 50% do nosso tanque do carro de gasolina para fazer tudo que a gente roda no dia. Por que a gente acha que a gente vai conseguir?
Então, quando recentemente também estive no Congresso Brasileiro, né, de Alimentação e Nutrição, o SBAN, e ele enfatizou exatamente isso, que a maneira como as pessoas querem fazer jejum também está totalmente distorcida, porque nós somos seres feitos para despertar, vamos lembrar da roça, do galo, de manhã, com o nascer do sol. Se a gente desperta e vai ficar sem comer, como que movimenta essa máquina depois de um período todo de sono em jejum? Ficou em jejum, mas estava dormindo. A partir do momento que você acorda, você tem que quebrar esse jejum ainda no período da manhã para que você tenha um apetite bem equilibrado e bem distribuído ao longo das refeições do dia. Então, quando eu não tomo café da manhã, os estudos mostram que eu tenho a tendência a ficar com aquela irritabilidade e maior vontade de doces a partir do final da tarde, que é uma das grandes queixas das minhas pacientes. Elas falam, não, eu fico de boa sem tomar café da manhã. Aí, até o almoço, eu como de boa saladinha com carne. À noite é que é o problema. Dá 4, 5 horas da tarde, ela já começa. Meu Deus, que fome. Olha a compulsão que vem pela falta de energia que deveria ter sido bem distribuída conforme essa pessoa está gastando e precisando dessa energia para dar disposição, memória, concentração. Quando vai chegando a noite, o que a gente vai fazer? A gente vai dormir. A gente vai entrar para o repouso. Eu preciso de muita energia para ir dormir? Não. Só diminuir, né? Se eu dormir com o estômago muito cheio, eu predisponho até complicações gástricas, refluxo. Então, o jejum mais interessante é o jejum noturno. Sabe aquele exame de sangue de jejum 12 horas como preparo? Esse é o melhor jejum. Isso que você está falando, a gente faz com as crianças, né? Os bebês. A gente não dá jantar pesado e nem tarde para as crianças que vão dormir, né? Porque podem passar mal, pode dar, sei lá, refluxo, seja o que for, gástrico, né? Algum problema gástrico. Pensando assim, só que a gente deixa de fazer isso, né? Faz todo sentido. Eu falo para muitas mulheres isso. Eu falo assim, lembra do seu bebê? Lembra como que era a alimentação dele? Come mais ou menos igual que vai ficar tudo bem. Você vai conseguir emagrecer com facilidade. É aquele café da manhã, aí depois tem o horário da frutinha, aí depois tem o almoço. Sempre tem um vegetal para o bebê, não é? Por que não tem mais para o adulto? Depois, à tarde, é a frutinha de novo, um iogurtezinho, um leitinho, né? Aí vai de cada um. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, tem gente que gosta do ovo. Aí a gente sempre acha a solução de qual alimento, né, dessas fontes a gente vai utilizar e vai cair melhor para a pessoa. Tem pessoas que têm paladar mais para o doce, outras para o salgado, mas sempre tem uma alternativa. E dentre essa distribuição equilibrada para o período da noite, não haver esse exagero, não haver essa digestão muito pesada. Das fases da mulher, uma fase que eu acho muito importante, porque é o que eu tenho recebido mais, além do pré-natal, a preparação para uma gestação, que tem todo um ritual. O ideal seria começar com muita antecedência, geralmente chegam grávidas. Ok, aí tem todo o preparo do pré-natal. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais à frente, né? Que é a preparação da mulher que está adulta, perto, quase entrando na menopausa, mas ela está ativa, mercado de trabalho, filhos, família, sexo, e ela precisa de uma energia diferente. E eu costumo dizer assim, a gente prepara para a menopausa uns 5 anos ou antes, se puder, porque é o ideal. E a alimentação para mim é muito importante, e eu peço sempre, procuro ajuda, porque eu preciso, a gente não tem esse perfil, né? Mas a gente precisa de ajudas. O que você tem orientado para as mulheres nessa fase, né, de antes da menopausa, pré e na transição, que é o climatério, né? Sim. Na verdade, eu diria que uma das coisas, assim, muito importantes em combinação com a alimentação é esse estilo de vida todo da mulher, né? Ela ter a prática da atividade física, eu digo que não é mais assim, uma recomendação, faça se puder. O nosso corpo foi feito para se movimentar, então a gente tem que fazer caber a atividade física. Ela não precisa ser forçada, empurrada de uma modalidade que
que a mulher não goste, não curta. Tem que ser um momento prazeroso. Se ela gosta de dança, vai dançar. Se ela gosta de zumba, se ela gosta de ginástica, ou se ela prefere uma caminhada, uma corrida com uma boa instrução, seja da pisada, seja do sapato, né? Tem um profissional acompanhando, porque às vezes as pessoas dizem, então vou sair correndo, vai dar tudo certo, né? Então, a atividade física é de extrema importância, é um dos principais pilares quando a gente pensa em saúde. Não tem a saúde como um todo, ela não depende só da nutrição ou só dos check-ups, ela é o conjunto disso tudo. Então, nenhum desses pode faltar. Não pode faltar o check-up da ginecologista, não pode faltar uma alimentação de qualidade que se encaixe na sua rotina, assim como não pode faltar atividade física. Pensando em alimentação, essa rotina simples, são coisas simples que fazem diferença e que às vezes as pessoas não dão a devida atenção. Então, a gente fala, por exemplo, da queixa do emagrecimento. Você vê como é simples? Falando, né, assim, come um pouquinho menos do que o seu corpo gasta de energia, que vai dar tudo certo. Mas existem parâmetros e ferramentas que eu aplico em consultório com os pacientes para eles se observar nesse sentido, que é muito melhor do que contar caloria. E a gente sabe que a contagem de calorias, dieta dos pontos, vão É legal, mas estressa, né? E é fadada ao fracasso, porque esse negócio, a caloria do abacate é maior que a do pão de queijo, né? Falando da culinária mineira. Mas e aí, o que nutre melhor o seu corpo? O que sacia mais? O que tem mais fibras? Então, quando a gente pensa em alimentação, eu diria que uma coisa que não pode faltar são essas fibras. E da onde que elas vão vir? Eu já atendi adolescentes que não comem nada, não gosto de nada, de fruta, verdura, legume. Aí sim, a gente vai começar a trabalhar o paladar dessa adolescente e suplementar a fibra, porque ela já precisa de fibra para ontem. Como que esse intestino vai funcionar? Que é outra grande queixa das mulheres. Elas reclamam do intestino preso, fezes ressecadas. E aí a gente sempre fala, você bebe água? Bebo. Mas como que seu intestino está funcionando? Não, mas eu bebo água. Eu bebo, mas eu esqueço. Ou às vezes eu falo assim, eu bebo, mas às vezes eu esqueço, mas eu bebo. Aí eu falo, mas como estão suas fezes? Não importa o quanto, talvez, ela acredite que ela já beba água o suficiente, porque isso é uma questão de um ponto de vista do parâmetro de cada um. Mas se aquelas Depende do referencial, né? Depende do referencial. Mas se aquelas fezes estão se apresentando ressecadas, vindo aquelas bolotinhas separadas, o corpo dela está dizendo que ela precisa de mais água. Aí ela busca o quê? Não tem um suplemento para o meu intestino funcionar? Não tem um probiótico? Não tem um laxante? Opa! Né? Na verdade, assim, precisa dessa orientação correta, porque às vezes ela acredita que está fazendo corretamente. Isso. E aí vem queixando, falar, eu quero melhorar isso, vai só agregando suplemento, medicamento, e na verdade às vezes não precisa nada disso, né? Sim, porque o simples funciona melhor. Então, no tratamento nutricional, eu sempre digo que nutrição é tratamento, não tem uma consulta milagrosa. Não tem como resolver um hábito alimentar de um indivíduo em 1 hora, e olha lá, né? Porque 1 hora é pouco para uma primeira consulta. Se deixar, às vezes a gente fica até um pouco mais. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio de até, né, fracionar esse trabalho, que é um trabalho educacional, de organização, é personalizado, é chegar no X das questões. Por que será que eu estou comendo muito doce? Será que toda vez que eu estiver irritada eu vou comer doce? Eu coloquei isso como um padrão comportamental, então, sem pensar, eu tenho esse piloto automático, eu tenho esse impulso. Para chegar nesse mérito, eu tenho que me investigar e tenho que ter alguém para me despertar essa auto-observação, esse autoquestionamento. O que está acontecendo comigo? Porque às vezes a pessoa fala assim, puxa, o que mais alivia a minha irritabilidade é passear com meu filho no parque, é nadar na piscina, é escutar uma música favorita. Ou, nossa, é o momento que eu estou precisando sair um pouco com meu marido, chamar uma babá, sabe? E ela não está percebendo isso. Ela faz o quê? Vai lá e come o doce, só que o doce não resolve. E a irritabilidade continua. Ela vai lá no outro dia e come doce de novo. Mesmo então, porque o açúcar sobe e cai rapidamente, exato, né? Não sacia. Dá uma sensação momentânea, saborosa, e que às vezes ela nem está saboreando realmente esse alimento, ela está comendo com pressa, dirigindo, comendo e trabalhando ao mesmo tempo. Então vai num padrão de impulso realmente, né? Igual aquela coisa do bis, da caixa do bis, né? Que você vai, você fala assim,
Quando que você sentiu realmente o sabor do bis? Às vezes foi no quarto, no quinto bis. Porque o primeiro você engoliu. Você nem mastigou direito. Então, a gente vai aprofundando nessas questões e quando a gente chega nessas questões individuais, a gente consegue estruturar uma qualidade de alimentação para qualquer fase da vida, seja adolescência ou seja a mulher da menopausa, como você me perguntou, dessa fase que ela tá assim, né, às vezes grávida, mas já uma idade próxima da menopausa, ou para ir para a menopausa e tá assim, sem saber o que fazer. O metabolismo está diferente. Isso a gente sabe. Quando existe uma condição de metabolismo, ela precisa do endócrino. Porque existe esse preconceito, muitas vezes, com remédios para tratamento de obesidade ou resistência insulínica, que a gente sabe que está ali junto com a resistência à leptina, ou seja, o pré-diabetes e a resistência ao hormônio da saciedade, leptina. Então, se metabolicamente essa paciente não for tratada, só alimentação e atividade física, dependendo de como ela estiver desajustada, vai ser um processo muito lento e que ela vai se frustrar, porque ela quer, né, todo mundo quer resposta para ontem. Então, não é só uma questão de ter resposta mais rápida, é questão de tratar esse metabolismo, tratar esses hormônios. E você comentou uma coisa, né? Comer devagar ou experimentar mesmo. Tem uma história para contar. Eu fiz uma caminhada na Chapada Diamantina. Eram 7 dias de caminhada no parque da Chapada. A gente ia a pé e parava em pontos estratégicos, né? Nossa, São que 7 legal. dias de caminhada. Eu recomendo, gente, a caminhada Chapada Diamantina. Não precisa de muito. É uma mochila, lógico, que precisa ter o contato de lá para poder fazer essa caminhada. E eu me lembro que, assim, a gente saía 8 horas da manhã, chegava 8 horas da noite no ponto, Sim. né? Em outros pontos. E na subida, a gente tinha pouca água, às vezes, no caminho, que a gente ia tomando. Uhum. Eu lembro que o guia falava assim, olha, deixa a água na boca para o seu cérebro entender que você está tomando água, até para você não tomar mais do que você precisa para esse momento. Sim. Né? São práticas simples como essa. Eu amo esses passeios assim de aventura. Eu já fui para a Chapada dos Veadeiros, para da Diamantina ainda não fui. E eu faço esses passeios com alguns amigos também da área da saúde, doutor Eric, que a gente leva na mochila nozinho de queijo, fruta, damasco, coisas assim para não ficar com fome, porque você vai pular naturalmente uma refeição tradicional do almoço, por exemplo, né? Você vai fazer esses lanchinhos, então castanhas, tudo tem como se organizar e nessa realidade toda, né, de autocuidado, de atividade física, né, você tá apreciando, você saborear o que você come, ainda mais no seu dia a dia. Eu sempre digo que as nossas papilas gustativas estão na língua. É muito comum a gente jogar o alimento direto pro dente, mascar, malemar e engolir. Então, você não saboreou, você não sentiu o sabor. Às vezes, uma breve pausa ali no meio da boca, né, sobre a língua, você consegue despertar uma explosão de sabores e realmente apreciar essa refeição. Então faz toda a diferença. E dos alimentos que você considera chave para a mulher, o que você diria para mim hoje? Olha, eu diria que não tem o alimento-chave, tem o sinergismo dentre os alimentos, a combinação feita a cada refeição. O que não pode faltar? Fibras. Fibras não podem faltar. Onde elas estão? Isso desde do bebê, né, que introduz a alimentação até o idoso. Porque a fibra, ela atrapalha a absorção da gordura e da glicose, ela está em todas as diretrizes de prevenção, né, como recomendações preventivas e parte do tratamento, seja da hipertensão, das dislipidemias, da diabetes, de doenças inflamatórias, né, essas doenças silenciosas que dependem do check-up, a endometriose. Então, a fibra, quando ela alimenta a bactéria do intestino, ela libera componentes, né, anti-inflamatórios na corrente sanguínea. Essa resposta é extremamente interessante. Os alimentos fontes de fibras, frutas, verduras, legumes e cereais integrais. Eles são o nosso polivitamínico natural também. Então, além de fibras, eles trazem grande parte, né, das vitaminas e minerais que o nosso corpo não tem estoque. Uma vez, um veterinário falou para mim que cachorro tem estoque de vitamina C. Eu falei, caramba, olha que ser evoluído. A gente não tem estoque de vitamina C. Por isso que o cachorro demora para apresentar rugas. A gente tem que tomar, a gente tem que comer a vitamina C, às vezes passar no rosto, né?
Então, olha só a diferença. Se a gente não tem estoque, a gente tem que comer todos os dias. E olha a atenção que a necessidade, a importância que tem isso, mas as pessoas não dão o devido valor. Elas querem um alimento milagroso. Então, a vitamina C, esse nutriente em si que a gente está colocando aqui em pauta, não está só na laranja. Está no tomate, está no mamão, está no morango. Está em diversas fontes alimentares, que vai depender do paladar de cada um. Então, não precisa ser exclusivamente a laranja, né? A gente tem a acerola, a gente tem algumas berries. Agora vem a primavera, tudo tá na época, né? Lixia, amora, tudo isso tem bastante vitamina C, mas a gente tem que comer. E a gente tem que entender como que eu vou distribuir isso. Quais são as fontes, as melhores fontes para mim? Quais frutas que eu vou comer? Já desde o momento da compra, é o planejamento para organizar o consumo, a frequência e a quantidade. Ah, muito bom, muito bom. E com a mulher que está, assim, precisando na menopausa, diminuir carboidrato, porque o metabolismo está mais lento, mas ela precisa de energia. Sim. Então ela me pergunta, doutora, como é que eu vou tirar o carboidrato que me dá energia nesse momento? Não como é que você orienta? Tira o carboidrato. Para com essa mania de tirar carboidrato. Carboidrato é alegria. A gente tem disposição e força, inclusive, para treinar se a gente tem carboidrato. Agora, existem diversos tipos de carboidrato. Carboidrato a gente tem o carboidrato do pudim, igual a gente falou, do bolo de fubá, com erva doce, que ainda pode ser uma receita caseira, mas a gente precisa considerar o quê? Que muitas vezes a gente come o carboidrato sozinho, o carboidrato é o que a gente tem de mais fácil. Quanto mais industrializado, processado ele for, menos interessante para a nossa saúde. Essa já é uma recomendação do Guia Alimentar da População Brasileira. Agora, se é um carboidrato, como, por exemplo, arroz, o que a gente faz? A gente colhe o arroz, cozinha, ele não é ultraprocessado, principalmente se ele for o integral. Ainda que ele não seja o integral, poxa, Mônica, não curto arroz integral, muita gente fala isso pra mim. Eu quero comer o arroz branco. Tudo bem, come o arroz branco, só que metade do seu prato vai ser de vegetais. A outra metade, né, se a gente pensar num prato dividido em 4, um quarto vai ser de arroz e feijão, e o outro, um quarto, vai ser da carne, ou do ovo, ou das próprias leguminosas, não somente soja, mas grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, para quem é vegetariano. Por que isso é tão importante? Porque não é o arroz o seu inimigo, você precisa dele ali. Ele faz parte da sua nutrição, da sua qualidade, mas não é o arroz sozinho, é o arroz com um feijão que é rico em fibras, com a proteína que te preenche a saciedade e constrói tudo no seu corpo, pele, cabelo, unha, hormônios, as células como um todo, inclusive as de defesa do nosso corpo, e com as fibras presentes. O problema é quando a gente quer preencher todo o nosso prato só com macarrão e esquece do resto. Assim como numa refeição de café da manhã ou lanche da tarde, eu preciso de um cereal de preferência integral. Então, quem não ama pão? Eu como pão todos os dias, o pão 100% integral. Eu como pão de manhã, de tarde, de noite? Não, porque é exagero. Eu não preciso de tudo isso de pão no meu dia. Eu preciso do colorido, da variedade dos grupos de alimentos. E quanto menos processado ele for, melhor. Então eu tenho o pão 100% integral que tem fibra, eu vou comer com qual proteína? Essa é a diferença. Porque se eu for lá e como um pão francês, ele já é refinado. Ele não tem fibra, ele vai ser absorvido muito rápido na corrente sanguínea. Ele vai dar um pico de glicose muito parecido com o do doce. Só que eu não tenho como me saciar com isso. Porque não tem fibra, não tem grande qualidade de nutrientes ali. É como se você consumisse esse alimento e ele não matasse a fome. Porque seu corpo fala assim, eu preciso de muitos nutrientes a mais que você não me deu. Aí eu vou lá e como outro pão e outro pão. É muito fácil comer 3 pães franceses no meio da tarde, porque eu tô com fome e não estou preenchendo minhas necessidades nutricionais. Diferente de pegar o pão 100% integral, passar um fio de azeite nesse pão, combinar com ovos mexidos ou com ovo, seja ele frito. Eu tô dando exemplo do ovo, mas existem diversas outras proteínas, seja o atum, seja o hummus, que é do grão de bico, para quem é vegetariano. Eu preciso combinar esse carboidrato com proteína e com boas fontes de fibras.
E olha que engraçado, eu tive também conversando com outra nutricionista aqui, e na verdade, no final das contas, não é parecido, mas é porque cada um é um, mas assim, é bem igual. Chega no mesmo lugar, né? Exatamente, que a gente tem que exatamente variar o prato, ter uma variedade, diminuir a quantidade de carboidratos, não é parar, né? Mas faz a diferença. Nosso tempo está esgotando, mas eu gostaria de pedir para você um encerramento. O que você diria assim, para fechar com chave de ouro a nossa conversa, para quem estiver ouvindo, sobre alimentação? Sim, eu diria e reforçaria que comer é um ato de sobrevivência. A cada vez que eu como é uma afirmação da vida. Então, comer é extremamente importante. Comer é a nossa matéria-prima de viver. E quando eu começo a nutrir o meu corpo pensando um pouquinho melhor, entendendo um pouquinho melhor o que meu corpo realmente necessita, eu vou acalmar todo o meu corpo, a minha saciedade, as minhas células. Isso vai me trazer mais disposição, um funcionamento melhor do intestino, da imunidade, um sono mais tranquilo. Então, a nutrição reflete em todos os aspectos da nossa vida, no nosso estado emocional, na nossa disposição, alegria de viver e na nossa saciedade e sensação de alegria, que é tão gostoso comer. E que isso não precisa ser assim tão complicado, tão triste e tão restritivo. A gente consegue trabalhar com equilíbrio de quantidades, de frequência e de combinações bem feitas, assim como eu citei agora mesmo. A gente precisa acolher a alimentação com mais carinho e com menos medo, com menos culpa, porque nada disso resolve e nada disso cuida da sua saúde. Muito bem, muito bem. Para quem não se alimenta direito, uma dica, aprendam de alguma forma, se não procure ajuda, é muito importante. Sim. Né? Às vezes a gente sozinho não consegue. Muito obrigada por você ter vindo, eu que agradeço. Ter dado o seu tempo para a gente poder conversar um pouquinho. Eu sei que tem muito mais assunto sobre isso. Sim, passou muito rápido. Né? Já 45 minutos nós estamos gravando. Mas quero você outras vezes, a gente vai combinar mais para frente, porque esse assunto não esgota. Eu acho que não esgota, e quanto mais é falado, mais é lembrado e a gente melhora. Isso como tudo na vida. Sim, com certeza. Muito obrigada pelo convite e eu espero sim, com certeza, retornar. Obrigada a você. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos.